E aí, gente? Tudo belezinha? Vamos lá, olha só. Vamos continuar então com os compostos orgânicos, hidrocarbonetos. O que a gente vai aprender agora? Agora a gente vai aprender como que nós damos nomes dos hidrocarbonetos, né? Como que eu dou o nome da cadeia carbônica do hidrocarboneto, né? Isso muda a vida, cara, porque muitas coisas começam a fazer sentido no momento que tu entende a nomenclatura dos compostos orgânicos. Tá? Então, a gente vai ver regras de nomenclaturas, da nomenclatura oficial IUPAC. O que é IUPAC? IUPAC é a sigla de União Internacional de Química Pura e Aplicada. São os dinossauros da química que delimitam as regras de toda a química. Os símbolos dos elementos, se eles foram descobertos, regras para a gente dar os nomes em todo o planeta. Certo? Então, a gente vai ver os nomes oficiais dos compostos de acordo com a química. Por quê? Porque os compostos orgânicos, muitos deles, eles têm um nome chamado nome usual, que não é o nome oficial. Tá? Por exemplo, o nome do professor Diego, oficial, que está na certidão de nascimento, é Diego Scherer, né? Mas eu posso chamar ele também de Didi Scherer. Né? Então, esse é um nome usual, é como ele é conhecido usualmente, não é o oficial. Alguns compostos orgânicos, isso acontece, tá? Alguns deles têm um nome usual, que é um apelido, digamos assim, né? Que é muito comum, tá? E às vezes esse não é o nome oficial. Por exemplo, a acetona, que a gente conhece como removedor de esmalte, acetona é o nome usual dela. O nome oficial do removedor de esmalte é propanona, tá? Mais para frente a gente vai ver esse nome aí, tá? Então, beleza? Montagem do nome dos hidrocarbonetos, né? Montagem básica para dar um nome para uma cadeia carbônica de hidrocarbonetos. Os nomes são compostos por três partes. Prefixo, que vem na frente, a primeira parte do nome, o infixo, que fica no meio do nome, e o sufixo, que fica no final do nome. Parece aula de português. Tá? O que são os prefixos dos nomes dos compostos orgânicos? São quantos carbonos tem na cadeia carbônica. Né? A cadeia pode ter 1, 2, 3, 4, 5, vários carbonos. Então, a primeira parte do nome me diz quantos carbonos a cadeia carbônica tem. Né? Então, ela pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Vamos ficar, por enquanto, até 10 carbonos. Essas quantidades de carbonos têm nomes, que são os prefixos. Met, et, prop, but, pent, hexa, hepta, octa, nona e deca. Então, se uma cadeia tiver 2 carbonos, o nome dela começa com et. Quer dizer, gente, os 3 primeiros são os mais complicados para a gente. Met, et, prop, tá? Os outros são tudo bem fonéticos, assim. But, 4, pent, 5, hexa, 6, hepta, 7, octa, 8, nona, 9, deca, 10. Né? Então, 1 semet, 2 et, 3 propit, 4 no but. Certo? Vamos lá. A segunda parte do nome são os infixos, né? Eles são referentes ao quê? Se a cadeia tem ligação simples, ligação dupla ou ligação tripla. O que a gente já viu? A, E, I. Certo? Então, se a cadeia só tiver ligação simples, o infixo usado vai ser AN. Se ela tiver uma ligação dupla, o infixo usado vai ser EN. E se ela tiver uma ligação tripla, o infixo usado vai ser IN, depois do prefixo. Né? E como a gente está vendo agora só os hidrocarbonetos, então o hidrocarboneto, todos os hidrocarbonetos, o sufixo usado vai ser a letra O. Certo? Então, juntando essas 3 partes, eu dou o nome do composto orgânico. Vamos fazer um exemplo. Aí, esse daqui, né, que é o CH4, que é o metano. Putz, falei. Que é esse daqui. Vamos ver. Né? Então, quantos carbonos tem essa cadeia? Um só. Prefixo para um carbono, met.
Essa ligação, essa cadeia tem ligação dupla? Não, ela só tem ligação simples. Então, depois do match, AN. E ele é um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, então ele acaba em O. Então, o nome desse composto orgânico é metano, né? Que é o gás metano, certo? Gás poluente, do efeito estufa e tal, certo? Barbada. Segundo, quantos carbonos tem? 2 carbonos. Então, tem 2 carbonos. O prefixo é et. Et. Tem ligação dupla entre os carbonos ou tripla? Não, só tem ligação simples. Então, depois do et vem o infixo AN. É um hidrocarboneto? Sim, só tem carbono e hidrogênio, então ele termina em O. Etano. Tá? Se tiver, podia ter o propano, butano, pentano e por aí vai. Tá? De baixo, quantos carbonos tem? 2. Met, et. 2 carbonos. Prefixo et. Só que esse tem uma ligação dupla. Então, ao invés do AN, que é só para ligação simples, a gente usa o infixo EN. Certo? E aqui é um hidrocarboneto, então termina em O. Então, ele é o eteno. Certo? Então, aqui tu teve um exemplo do metano, etano e eteno. Certo? Então, é assim que a gente dá o nome das cadeias carbônicas. Certo? Grava isso, copia no caderno, porque eu já vou dar mais exemplos. Continuando, então, com mais exemplos aí para vocês da nomenclatura dos compostos orgânicos. Né? Esse daqui, então, como que a gente vai dar o nome para ele? Primeira coisa, quantos carbonos tem? Quantos carbonos nessa cadeia? Vamos lá. E aí? 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. 4 carbonos. Então, met, et, prop, but. De 4, but. Né? Então, o nome dele começa com but. Tem ligação dupla ou tripla? Não. Só existe ligação simples entre os carbonos. Então, AN. E é um hidrocarboneto. Se é um hidrocarboneto, ele termina em O. Então, o nome dele é o butano. Um dos integrantes do gás natural. Desculpa, do gás de cozinha. Tá? Na composição do gás de cozinha existe butano. Certo? Essa cadeia de baixo, o que eu preciso saber? Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Oh, fizemos em cima. But. Tem ligação dupla ou tripla? Não, só ligação simples. Então, AN. E é um hidrocarboneto. Então, ele termina em O. Butano. Mas, tem alguma coisa diferente entre essas duas cadeias, pessoal? Sim, uma é aberta, a outra é fechada. Como que eu vou escrever alguma coisa no nome que me diga isso? Porque eu não posso, botando, um cara botar a cadeia fechada e outro botar a cadeia aberta, porque são compostos diferentes. Né? Então, nesses casos, no nome, quando for uma cadeia fechada, antes do nome, a gente escreve a palavra ciclo. Então, o nome desse composto é ciclobutano. Tá? Esse ciclo me representa que a cadeia é fechada. Certo? Cadeia fechada. Bueno. Aqui em cima, como que é o nome? Então, quantos carbonos? 3 carbonos, prefixo para 3, prop. Prop. Tem uma ligação dupla? Tem uma ligação dupla. Então, em vez do AN, eu uso o EN. Lembra? A, E, I. A, AN, EN, IN. Ligação dupla, EN como infixo. E é um hidrocarboneto, então termina em O. É o propeno. Tá? Aqui o de baixo também tem 3 carbonos, então também começa com 3. Prop, certo?
Agora tem uma ligação tripla. Então, essa ligação tripla, a gente usa o infixo I, N. Né? E como é um hidrocarboneto, termina em O. Então, é o propino. Marido da propina. Nada a ver, não tem nada a ver, tá, gente? Piada podre. Tá? Propino. 3 carbonos. Certo? Mais exemplos. Bueno, então continuando com os exemplos ainda da nomenclatura oficial dos hidrocarbonetos, vamos ver mais esses 2 exemplos aí, tá? Então o que acontece aqui? Mesma coisa, vamos ver primeiro quantos carbonos tem. Então, esse daqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos, prefixo para 4 carbonos, tempo, met, et, prop, but. Então, ele é o but. Tem ligação dupla, então N, e é um hidrocarboneto, então acaba em O. Então ele é o buteno. E esse de baixo, qual que dá o nome dele? Met, et, prop, but, também 4 carbonos, but, tem uma ligação dupla, N, e também é um hidrocarboneto, buteno. Sor, os dois têm o mesmo nome. Mas nota o que é diferente nessas 2 cadeias carbônicas. Se vocês observarem bem, vocês vão ver que a ligação dupla na cadeia está em local diferente, né? Aqui nessa primeira, ela está entre os 2 primeiros carbonos e aqui ela está entre o segundo e o terceiro carbono. Isso é uma coisa diferente? Sim, alunos, isso é uma coisa diferente. Então, quer dizer que esse daqui é um composto e esse daqui é outro. Então, como que eu vou diferenciar a posição da ligação dupla no nome? Porque se eles são compostos diferentes, eles não podem ter o mesmo nome, né? Então, eu vou ter que botar alguma coisa no nome que me diga a posição da ligação dupla. O que será essa coisa? Um número. Quando a gente tiver esses casos, que não acontece quando a gente tem cadeias carbônicas com 4 ou mais carbonos e que daí possuem ligação dupla ou ligação tripla. Repeat, please. Quando é que vai acontecer esses casos? Quando a gente tiver cadeias carbônicas com 4 ou mais carbonos e dentro da cadeia tem ligação dupla ou ligação tripla, certo? O que a gente faz? A gente tem 4 carbonos, vamos numerar. Esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Este é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Certo? Ô, Sor, podia ter começado pelo outro lado? Não. Por quê? Porque o carbono que recebe o número 1 é o carbono mais próximo da ligação dupla. Isso é regra. Né? Aqui tanto faz, ó. Aqui eu comecei por esse lado, mas poderia começar por esse, porque o segundo é o mais próximo da dupla. Daria a mesma coisa. Tá? Então, como que fica esse nome? Exatamente igual a gente fez. Só que aqui a ligação dupla está no carbono 1. E aqui a ligação dupla está no carbono 2. Certo? Então, esse número 1 e número 2 entra no nome. Em que parte do nome? Antes do que representa a ligação dupla. Então, o nome deste é but, depois vem o EN, que representa a ligação dupla, que ela está no carbono 1. EN e o O. Então, o nome dele é but1N. Certo? But, 4 carbonos, 1EN. Então, ele tem a ligação dupla e ela está no primeiro carbono. E é um hidrocarboneto. Esse, como é que vai ficar o nome dele? But. A ligação dupla está no segundo carbono. O. Então, é o but2Eno. Agora vem um sol aqui, ferradaço, gente. Desculpa. Fechando.
É o but2eno, certo? Eu vou dar mais um exemplo para vocês quando a gente tem um nome e como que faz a fórmula, e daí a gente finaliza essa aula que ela já está gigante. E aí, continuando os nossos dois últimos exemplos, então, agora eu te dei o nome e quero que você faça a cadeia carbônica. Porque imagina uma questão, quantos carbonos primários existem na cadeia do pente-2eno? Para tu saber, primeiro tu vai ter que fazer a cadeia carbônica. Ou se ele te pede, classifique a cadeia em homogênea, heterogênea, normal, ramificada, saturada, insaturada, do hexa-3-ino. Então, tu vai ter que saber fazer a cadeia, certo? Então, muito simples. Como que começamos? Pente. O prefixo é quantos carbonos tem. Então, essa cadeia tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. 2En. O En me diz que a cadeia possui ligação dupla. Em qual desses carbonos está a ligação dupla? No carbono 2. Então, tu escolhe qual que tu quer que seja o segundo carbono, este ou este. Então, nesse segundo carbono existe a ligação dupla. E entre os outros carbonos tem qual ligação? Ligação simples. O que está faltando para eu acabar a cadeia? Ela acaba em O, então é um hidrocarboneto, tem carbonos e hidrogênios. Então, tu coloca o hidrogênio. Aqui vai precisar de 3Hs, aqui vai precisar de 1, 2Hs e 3Hs. Tá pronto. Esse é o pente-2eno. Quem quiser também pode fazer por traços, tá, gente? Então, ele tem 5 carbonos, né? Se tu fizesse assim, aqui já tem 2, 3, 4, 5 carbonos. Olha que barbado. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E no segundo tem uma dupla. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Aqui tem uma ligação dupla. Acabou. É isso aí. O de baixo, hexa-3-ino. Hexa são quantos? É o que o Brasil quer ser no futebol, né? Hexacampeão, né? São 6 carbonos. Então, vamos tocar os 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3-ino. Então, ele tem uma ligação tripla. Em qual carbono? No terceiro. Primeiro, segundo, terceiro tem uma ligação tripla. As outras são tudo ligações simples. E está faltando tu colocares o quê? Os hidrogênios. Então, 3, aqui 2, aqui não vai H. Não vai H, porque eles já estão com as 4 ligações. 2Hs e aqui 3. Que eu também poderia fazer por traços, né? Então, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6. E no terceiro carbono tem uma ligação tripla. Não está aparecendo direito isso daqui. Tripla. Também está pronto. Certo? Então aí a gente está finalizando essa gigantesca aula. Essa é uma aula mais extensa mesmo, gente, porque são muitos exemplos, né? E tem algumas coisas que a gente tem que se atentar para isso. Então essa foi a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia normal. A próxima aula vai ser das cadeias ramificadas e dos aromáticos. Não perde. Deixa qualquer observação aí, um joinha e até a próxima. Grande beijo.